Fala, pedagogo e pedagoga! Você que caiu aqui nesse vídeo procurando justamente o assunto pedagogia progressista, deve estar se perguntando assim: nossa, mas ele já vai falar da tendência libertadora, da tendência libertária, da tendência crítico-social dos conteúdos, mas e as tendências do bloco da pedagogia liberal? Ele não vai comentar? A tendência tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista? Isso já foi falado em outros vídeos. Então, volta lá, procura aí em algum lugar, aqui em cima, aqui embaixo, deve estar aí disponível para que você possa acessar esse conteúdo. Agora, aqui nesse vídeo, a gente vai falar das três tendências relacionadas, ligadas à pedagogia progressista. Mas antes da gente avançar nisso, eu quero primeiro perguntar a você o seguinte: o que significa pedagogia progressista? Diz aí para mim o que significa. Não ouvi. Progresso? Bom, se você trouxe a ideia de progresso, veio à sua mente aí a ideia de progresso na sua mente, você foi muito bem. Então vamos falar agora um pouco de onde vem esse contexto da pedagogia progressista. O termo progressista, ele é emprestado de George Snyder. Gente, quem faz concurso para pedagogia no âmbito militar, isso já caiu em concurso, tá? Já caiu no concurso da Marinha do Brasil, para oficial da Marinha do Brasil, pedagogo. De quem era esse termo? George Snyder. Guarda esse nome aí. Esse termo é emprestado de Snyder, né? Ele é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica, então tendo como foco essa análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então vamos lá. A gente está falando de qual tendência exatamente? A gente está falando de uma tendência da perspectiva progressista, uma perspectiva crítica, né? Nós vimos anteriormente aqui que o bloco das liberais, elas não querem mudar muita coisa. É um bloco acrítico, um bloco que não busca uma transformação social, né? Já a pedagogia progressista, com essas três tendências aqui, ó, a libertadora, a libertária, a crítico-social dos conteúdos, vai ter, né, esse bloco vai ter uma finalidade sociopolítica da educação, uma análise crítica dessas realidades. Então, se na pedagogia, cola aqui comigo, se na pedagogia liberal as tendências tinham um perfil deixa tudo como tá, da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, então não quero mudar, não quero transformar a sociedade, enfim. Na pedagogia progressista, tá? No bloco da pedagogia progressista, esse bloco aqui, ele vai justamente trazer tendências que vão criticar. Não é assim não. Isso aqui não está correto. Segundo essa minha perspectiva, a sociedade tem que ser de outra forma. É isso. Então, se na pedagogia liberal você tinha uma visão acrítica, na pedagogia progressista, a sua visão é crítica, busca uma transformação social, tá bom? Uma análise crítica dessas realidades. E esse termo, como eu disse, foi emprestado de George Snyder, tá bom? Então é tudo como um instrumento de luta. A pedagogia progressista, então, não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista. Então, vai questionar, inclusive, essa ideia, né, as classes sociais, a forma como a sociedade está organizada, o status quo. Daí ela vai ter que ser um instrumento de luta, tá bom? Dos professores, ao lado de outras práticas sociais que vão se somar a essa busca, essa luta aí da pedagogia progressista. Então é sobre isso que a gente está falando. O que é a pedagogia progressista? Né? O que no bloco da pedagogia progressista a libertadora e a libertária têm em comum? Não sei se você já estudou sobre isso, mas tem algumas características que são semelhantes. Né? Tem semelhanças dessas duas tendências. Então vai pensando aí. O que tem de comum na tendência libertadora e na libertária? Nunca vi uma questão sobre isso, não. Mas está no livro do Lucchesi. Ele apresenta as semelhanças dessas tendências que fazem parte do bloco da pedagogia progressista. Vamos ver isso? Vamos lá. Ambas têm em comum o quê? O anti-autoritarismo. Percebam o seguinte, por que o anti-autoritarismo entra num ponto em comum? Porque elas estão criticando a sociedade. Elas estão criticando essa forma verticalizada, hierarquizada de se situar os indivíduos dentro de uma sociedade. Então, ela vai ser
contra-hegemônica, né? Elas vão ser contra-hegemônicas. Tanto a libertadora quanto a libertária vão criticar isso. Esse é autoritarismo. Então elas vão ser anti-autoritárias. Então é uma coisa incomum que tem delas. A valorização, deixa eu sumir aqui para você ver melhor. A valorização da experiência vivida. Essa valorização da experiência vivida também é um ponto importante, tá? Como base da relação educativa. Então aparece a valorização da experiência vivida como um ponto importante, né, dentro da relação educativa. A ideia de autogestão pedagógica, tá? Tanto na libertadora quanto na libertária, tem em comum aí a ideia de autogestão pedagógica, tá bom? Em função disso, dão mais valor ao quê? O que elas dão mais valor? Em função dessas semelhanças, é isso que o slide está trazendo para você aí. O que se tem em comum dessas duas tendências? Vamos lá, vou marcar aqui para você de uma outra cor, para você ficar atento. Dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal, ou seja, o coletivo. Então, eu estou falando aqui que para essas tendências, a ideia do coletivo, ela é fundamental, tá bom? Com participação em discussões, assembleias, votações, em que os conteúdos de ensino são mais importantes do que os próprios conteúdos de ensino. Então, essa experiência da relação de convivência, das assembleias, né, a tendência libertária vai trazer muito isso também. A questão das votações, desses grupos, né, estudantis, dos grupos dentro da escola, da organização escolar. Então, essa ideia também grupal, das discussões, dos diálogos que vão acontecer dentro da libertadora também são elementos em comum. Então, a ideia, né, do processo de aprendizagem grupal é muito mais valorizado do que o próprio conteúdo em si, lá conforme era visto na tendência tradicional como valorizado, tá bom? Que era a primazia era justamente o ensino humanístico, do conteúdo da cultura, da ciência em si. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver um pouco mais sobre a pedagogia progressista. Essa ideia da pedagogia progressista. Como decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo. Então, o que ela está dizendo aqui para você? Ó, presta atenção. Só faz sentido numa prática social junto ao povo. Tem que ter coletivo, tem que ter um povo aqui para que essa prática social, a prática educativa, faça sentido. Paulo Freire vai trazer muito essa ideia, né, do povo, da cultura, razão pelo qual preferem as modalidades de educação popular não formal. Então isso aqui também é um outro ponto importante. Dentro da pedagogia progressista, essa ideia da pedagogia progressista, a modalidade de educação popular. Então não vai se levar em conta tanto o aspecto formal da educação, em sim essas relações de convivência, de práticas coletivas e de educação popular. Tá? Então, Paulo Freire também vai ser muito utilizado para as pessoas que trabalham em educação no campo. Né? Então, é muito importante. Eu vou fazer um vídeo falando das 5 ideias defendidas no livro da Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Então, fique atento aqui ao canal do YouTube. Logo em breve vai aparecer uma chamada sobre esse vídeo que eu produzi sobre Paulo Freire. Eu tenho produzido algumas coisas sobre Paulo Freire, alguns equívocos que algumas pessoas têm e que nós, educadores, precisamos elucidar. Então, tem muita coisa legal vindo de Paulo Freire aí para que possa ganhar corpo no nosso canal do YouTube. Fique atento e fique atenta que vai aparecer muita coisa interessante. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre a pedagogia progressista. Ainda nesse tópico aí sobre pedagogia progressista, a tendência de pedagogia crítico-social dos conteúdos, então a gente está falando da tendência crítico-social dos conteúdos, é aquela terceira que faltava ser falada, propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicional e renovada. Então, vai buscar aquela superação do que se falava lá nas liberais, tá? Valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Então, para
Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, né, a tendência crítico-social dos conteúdos aí, você vai ter uma superação daquela visão, né, uma síntese, você vai superar tudo aquilo que tinha na visão tradicional e na renovada. Por quê? Para a crítico social dos conteúdos, olha que interessante a gente pensar isso aqui, porque daqui a pouco vai aparecer o nosso querido Libânio para nos dar esses elementos. Ó, olha que interessante. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vai propor essa síntese, ok. Mas o que vai ser valorizado? A ação pedagógica enquanto inserida numa prática social concreta. Então, a ação pedagógica ela vai estar inserida nessa prática social concreta. Tá? Então, é isso que vai se ter dentro da tendência crítico-social dos conteúdos. A gente vai ver qual a relevância do conteúdo para essa prática social.